A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nessa manhã. Irmão, mais uma vez para a meditação da igreja, para a meditação dos irmãos. Eu vou deixar aqui uma palavra para os irmãos meditar. Irmão, um conselho prático, não é pregação. Eu sempre aconselho os irmãos. Nós devemos aconselhar os irmãos como se fosse um filho, né? Para que não venha cair no laço do diabo, na tentação do maligno, mas que venha ouvir os conselhos práticos de Deus para com os irmãos, para que os irmãos, né, venha se consertar na presença de Deus e ser sarado. Porque muitas das vezes, irmão, há muitos crentes enfermos porque eles não se consertam com Deus. A própria palavra diz, né? Se consertar e se converter e ser sarado, né? Então, irmão, aqui eu vou mostrar para os irmãos que muitas das vezes o animal que não tem raciocínio conhece as coisas, entende as coisas do seu Criador, e o próprio homem, sendo a criatura, semelhança de Deus, não entende. Aliás, ele entende, ele finge que não entende, porque o coração dele está voltado pela a impureza, para o pecado. Ele cobiça as coisas do mundo e esquece de santificar a sua vida, sabendo que o mais interessante nessa jornada, nessa caminhada, é santificar a vida, porque sem a santificação a qual não verá Deus. Então, vou deixar aqui para os irmãos meditar, né? A palavra de Deus aqui em Isaías, 1 Isaías fala, a visão de Isaías, filho de Amós. Ele teve a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jordão, Acazia, Ezequias, rei de Judá. A própria voz do céu falou para ele, ouvi, ó céu, dai ouvido, terra, porque o Senhor te falando, criei filhos, engrandeci-me, e eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedouro do seu dono. Até o jumento conhece a manjedouro do dono, e o boi conhece o seu possuidor. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, abandonaram o manancial das águas vivas. Irmão, quantos hoje que prega a palavra de Deus aqui falou claramente, filho corrupto, deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel. Quantos hoje pega a palavra de Deus, não está crendo naquilo que prega, ainda chega a blasfemar. Tem muitos irmãos que eu conheço que blasfema da palavra de Deus ainda. Acha que Deus não está na vida dele porque ele pede uma coisa. Irmão, Deus tem o tempo certo de dar as coisas. Nada pode ser feito fora do tempo. Até um pé de fruta, um pé de manga, seja lá o que for, uma bananeira, ela tem o seu tempo certo de dar. E muitas das vezes a pessoa está faminto, quer que aquele pé de fruta dê antes do tempo. E quando aquele pé de fruta não dá, ele corta, joga fora e diz que não presta. Irmão, tem que conhecer o tempo de todas as coisas, para que nós não venhamos a fazer coisa errada, lançar fora a coisa abençoada, achando que não vai dar, mas você não esperou o tempo, você foi precipitadamente. Muitos cristãos hoje faz a obra de Deus por interesse, pede as coisas a Deus, acha que está demorando. Irmão, Deus, você pediu, ele escreveu e ele vai responder, mas primeiro ele vai te capacitar e vai te dar conhecimento. Por quê? Uma coisa que você não entende. Se ele te dá fora do tempo, sem você entender, sem você pagar o preço pelaquilo, porque nada que nós ganhamos aqui de Deus, irmão, não é de graça. Não é de graça, você paga com sofrimento, com perseguição, com luta e na obediência. Você tem que sacrificar, se obedecer, rejeitar o mundo e aceitar Deus para que você seja abençoado. Aceitar Deus. Então, irmão, muitas das vezes a pessoa pede a Deus
ele sabe que tem um processo lento para Deus preparar você, para te dar conhecimento, para te capacitar, para quando Ele te dá a benção, você não jogar fora. Porque tudo que vem fácil, irmão, vai fácil. Então, muitas das vezes, você não esperou Deus te capacitar, você pediu a benção, mas antes de você pedir a benção, você tem que pedir primeiro para que Deus abra o seu entendimento, te capacita e te dá entendimento para administrar aquilo que Ele te deu, para que você não venha lançar fora e não venha lançar para os cães, coisas santas, jogar fora. Aí a pessoa fala assim, irmão, eu estou demorando, Deus não me ouviu. Deus ouviu, Deus não é surdo, mas tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo para tudo, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para colher, tempo para plantar, tempo para rir, tempo para chorar. Tempo para viver também. E chega o tempo do cara morrer também. Então, irmão, o que está escrito na palavra de Deus? Pedir bem, recebe bem. Pede mal, recebe mal. E antes de você pediu a benção. Mas você não pediu Deus entendimento para administrar a benção. O que Salomão fez? Vamos para dentro da palavra. O que aconteceu e acontece nos dias de hoje, que tem que acontecer nos dias de hoje. Salomão, ele não pediu riqueza a Deus. O que Salomão viu? Ele viu que aquela congregação, né, era grande para ele, que ele não ia saber administrar, ainda que Deus botasse 1000 homens para ajudar ele, não ia dar certo. O que ele fez? Ele pediu primeiro Deus sabedoria, para que ele pudesse administrar aquele povo. Porque aquele povo, sabe que o povo é de coração duro, semblante duro, coração obstinado, povo rebelde, como existe muito até líder hoje rebelde, os pastores. Pede a Deus, abre congregação, mas não pede a Deus entendimento para administrar a congregação, porque hoje, irmão, administrar uma congregação não é fácil, não é para qualquer pessoa, tem que ter chamada de Deus. Porque você tem que pedir a Deus entendimento para que Deus dê entendimento a você, para você saber lidar com o povo, porque a cada uma pessoa tem um costume diferente, tem um jeito, tem uma personalidade, então você tem que saber lidar com aquele, cada um de um jeito. Você não pode tratar o irmão de um jeito e o outro do outro, da mesma forma, aliás. Você não pode tratar o irmão de um jeito e o outro do mesmo jeito. Não, cada um tem uma personalidade diferente. Então você tem que pedir entendimento a Deus para saber administrar a obra dele, para entender o povo, para dar entendimento e interpretação. Então, irmão, Salomão pediu sabedoria a Deus. Hoje as pessoas pedem bênção e acham que está demorando. Não é não, irmão, porque Deus, Ele sabe que Ele vai te dar, você vai lançar fora. Então, primeiro, Ele vai te capacitar no longo do processo, na caminhada. Pode levar 10 anos, pode levar 100 anos, mas você não está preparado. Deus não, Ele pode até preparar no segundo, mas Ele quer preparar no processo lento, para você entender as coisas, para você pegar a prática, para você pegar conhecimento na teoria. Não receber a benção depois de você, igual uma pessoa que pede uma grande riqueza, como Salomão teve. Mas primeiro Salomão pediu a sabedoria, ele soube administrar. Às vezes uma pessoa pede uma riqueza a Deus. Deus, vamos supor, dá 1 milhão na mão da pessoa. A pessoa vai ficar bobo com aquele dinheiro, não vai saber o que fazer com aquele dinheiro, vai começar a gastar e botar fora, ir para o mundo, fazer a vontade do mundo. Daqui a pouco ele está perdido, irmão. Perdeu tudo. Então, irmão, ele não sabe administrar, ele tem que pedir a Deus para ele saber administrar as coisas, invertir as coisas, saber invertir, para que quando ele invertir, voltar com lucro, voltar com fruto, voltar multiplicado, igual o de 5 talentos que Deus deu, aquele, lá fala em Mateus, ele grajeou, ganhou mais 5, deu 10 talentos ao seu senhor. Da mesma forma, o que ganhou 2 e o que ganhou 1, irmão, enterrou. E quando o Senhor voltou, que foi prestar conta, ele foi lançado fora. Então nós não devemos pedir as coisas para lançar fora. Ele falou, Senhor, eu sei que tu és rigoroso, sei para onde não sameia, fiquei temorizado, com medo de perder seu dinheiro, enterrei, está aqui o que é seu. Ele falou assim, servo inútil.
até o que você tem será tirado. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. É o quê? O que ele não tem que será tirado? E tem. É a vida dele, que não pertence a ele, pertence a Deus. Então, irmão, nós temos que pedir sabedoria a Deus. Aqui na palavra de Deus fala claramente. Deus falando, ouve céu. Quer dizer, quem está lá em cima no céu, os anjos. Né? E agora quando ele fala assim, ouve céu e ó terra. A terra é quem está habitando na terra, os moradores da terra. Porque o Senhor tem falado, criei filho, engrandecido, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, quer dizer, o boi conhece o seu dono. Todas as pessoas que têm animal, que tem boi, ele chama, o boi vem pelo nome, já conhece o seu dono, se alegra. Eu, quando trabalhava na fazenda, quando o fazendeiro chegava, as criações ficava toda alegre, o boi berrando, as galinhas iam para o lado dele, conhecia, sabia que ele era o dono. E tinha muitas pessoas na fazenda tomando conta, mas ele sabia quem era o dono dele. E eles conheciam que a gente tomava conta, mas o dono não era nós. E o jumento conhece o manjedouro do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Quer dizer, o animal entende, sabe que é um dono, sabe que o manjedouro dele é do dono, mas o povo de Deus não tem conhecimento, não sabe. E na verdade é para ter conhecimento, porque ele anda com a Bíblia na mão, a Bíblia é o conhecimento. Então, irmão, muitas das vezes o povo endurece, fecha os olhos para não ver. Tapa os ouvidos para não ouvir. Mas ele sabe que é verdade, mas ele não quer receber. Aqui Deus está mostrando que o boi conhece o seu dono e o jumento a manjedouro do seu dono. Mas o povo dele não tem conhecimento. Por isso que há muitos pastores, eu falo com os pastores, que faz a obra de Deus fraudulentamente de qualquer maneira. Você está pior do que um animal, do que um boi, do que um jumento. Que o jumento ainda tem mais conhecimento do que certo obreiro, que não recebeu o Espírito Santo de Deus, que endurece o coração, que não quer receber o conhecimento de Deus, recebe o conhecimento do mundo. Você está pior do que o boi, do que o jumento. Porque o boi conhece o seu dono, o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura do seu dono. Mas você não tem conhecimento de Deus. E como é que você quer pregar a palavra de Deus? Como é que você quer evangelizar? Como é que você quer pregar a salvação se você não tem entendimento? Nem você está caminhando para o lado da salvação. Irmão, se conserta com Deus. Há muitos obreiros desenconcertados na face da terra. Deus está falando contigo nessa manhã. Se humilha enquanto é tempo. Dessa casa do olheiro, que ele vai fazer um vaso novo. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. E uma coisa que eu vou dizer para você, Jesus te ama. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica na paz do Senhor Jesus, amém?